Oi pessoal, voltei, é pro último vídeo desse ano e se vocês acompanham o canal há bastante tempo, vocês já sabem qual que é. Todo fim de ano eu faço os livros mais vendidos do ano nas livrarias, assim como eu já fiz ano passado. Então aproveita, se inscreve no canal e faça suas apostas. Gente, tá um calor que vocês, assim, com certeza vocês também estão sentindo, né? Mas nossa senhora, e tipo assim, eu não tenho ar-condicionado, tá praticamente impossível de gravar sem o ventilador ligado. Ai, meu Deus, então tá assim, realmente bem complexo. Bom, gente, a lista dos livros mais vendidos do ano é uma lista publicada pela Publish News com o apoio da Câmara Brasileira de Livros e, ao invés de contar só algumas lojas, elas fazem um compilado dos livros mais vendidos das editoras. Então, aqui a gente tem uma visão muito mais ampla do que, eventualmente, só acompanhar os mais vendidos de algum site ou de alguma livraria específica. É importante falar que eu vou fazer a lista dos livros mais vendidos do ano de ficção. Se a gente fosse falar de livros mais vendidos do ano no geral, né, sem categoria específica, a gente estaria falando de um livro de colorir, que é Do Dia pra Noite, do Bobbie Goods, tá? E o segundo também é Bobbie Goods, só que a versão Dias Quentes. Mas seguindo em frente, vamos para a nossa lista então de livros de ficção. Esses são os top 20 livros de ficção mais vendidos no ano, e conforme eu for colocando a imagem dos livros aqui para vocês, eu vou colocando também se ele subiu ou desceu posições em relação ao ranking do ano passado, se ele apareceu no ranking do ano passado, tá? Vamos fazendo a conta aí também de quais desses livros vocês já leram, que no final também vou passar o que eu já li pra vocês. Em 20º lugar temos Absolute Batman, volume 1, que eu entendo que deve ser então um gibi ou uma história em quadrinhos com vários volumes. E é interessante porque nessa lista não costuma aparecer muito graphic novel e HQ, então deve ter feito realmente muito sucesso, mas não é algo que eu tenha lido ou ouvido falar, nem nada disso. Em 19º lugar a gente tem um livro nacional que é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. É engraçado porque Dias Perfeitos, né, é um livro do Rafael Montes que já foi lançado há muito tempo. Esse específico eu não li, eu já li outros livros do Rafael Montes, acredito que uns outros 2 ou 3, alguma coisa assim. Se eu não me engano, teve uma série ou filme esse ano, né? Então, sempre que acontece esse tipo de lançamento também cinematográfico, em TV, enfim, em streaming, acaba tendo um hype de novo no livro, né? Em 18º, a gente tem outro livro nacional que com certeza estava na lista ano passado, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira, que acho que não lançou ainda, mas também estavam fazendo, acho que um filme sobre Tudo é Rio, né? Esse, acho que independente de ter uma obra ou não cinematográfica, ia estar muito bem posicionada, porque Carla Madeira tem um hype muito grande como autora nacional, então ia acabar aparecendo algum livro dela aqui na lista. Em 17º lugar, a gente tem um mangá, O Cara que Eu Estou Afim Não É um Cara, volume 1. É bem interessante ter um mangá aqui na lista, acho que não é uma coisa que figura sempre na lista dos mais vendidos do ano. Em 16º lugar, acho que aqui vem um livro que ficou muito hypado no TikTok, não só no TikTok Brasil, mas no TikTok gringo também, que é Quarta Asa. E aí aqui a gente começa os livros de fantasia, né, que tem um público realmente muito grande. Quarta Asa específica eu não li, eu não costumo ler tantos livros de fantasia, mais essas trilogias de fantasia. E não é por nenhum motivo específico, não. Só faz tempo que eu não leio, né? Acho que, tipo, eu tenho lido menos trilogias, assim, sabe? Eu tenho lido mais livros únicos, o que vai contradizer um pouco o que eu vou falar a seguir, porque o próximo livro mais vendido, em 15º lugar, é Casas Estranhas. Casas Estranhas é um livro que eu li esse ano, eu gostei muito. Eu vou deixar o link aqui pra vocês da review que eu fiz aqui no canal falando desse livro. Eu li depois, na sequência, um outro livro do autor, que é Imagens Estranhas. E agora, especificamente agora, eu tô lendo Casas Estranhas 2. Então, assim, eu não sei, sinceramente, se é uma continuação exata. Tipo assim, o personagem principal de Casas Estranhas, ele é o personagem de Casas Estranhas 2, mas parece que são histórias separadas. Só que eu não consigo dar certeza até acabar o livro, entendeu? Vai que tem algum entrelaçamento. Então, eu não consigo afirmar pra vocês. Esse livro, Casas Estranhas, é um livro japonês do autor Uketsu. Ele não é um mangá, mas ele, enfim, ele parte de plantas de algumas casas que são um pouco esquisitas e o autor vai investigar mais a respeito, quais são os mistérios que envolvem essas casas. Em 14º lugar, a gente tem A Paciente Silenciosa. E esse, assim, gente, teve filme? Teve série? Esse livro já faz muitos anos que ele foi lançado, eu acho que ele estava no passado também. E assim, ele sempre tá na lista de mais vendidos. Faz muito tempo que eu li A Paciente Silenciosa, faz alguns anos já, e eu não curti na época. Eu sei que isso é meio polêmico, porque muita gente adora A Paciente Silenciosa, mas eu não curti muito. Eu acho que a resolução da história... na verdade, calma aí, não posso... Peraí, como é que eu vou falar isso sem dar spoiler?
Acho que tem alguns elementos na história e na forma narrativa que não me agradam, tá? Se você quiser saber a minha opinião com spoilers, vou deixar pra vocês aqui embaixo o meu Scooby. Lá eu faço resenha, provavelmente com spoilers, deixando bem claro ali o que eu curti, o que eu não curti do livro. Não só desse, mas, tipo, vários outros livros. Eu faço resenhas, às vezes com spoiler, às vezes sem, mas eu deixo bem mais clara e direta a minha opinião. E é claro, né, sempre no Scooby que você faz uma resenha com spoilers, você deixa flegado lá, então a pessoa vai estar ciente que vai ter um spoiler ali antes de ler, tá? Ai, eu queria fazer o vídeo assim. Em 13º lugar, a gente tem Noites Brancas, do Dostoiévski. E esse também é bem interessante ver aqui, porque é um clássico, né? Também, assim, lançado há muitos anos. Eu não sei se teve algum lugar específico que recitou ele e fez ele ser vendido novamente. Tipo, que nem lembra quando Lembra quando na época do Crepúsculo, o livro favorito da Bella e mencionado, né, na saga Crepúsculo era Morro dos Ventos Vivantes? E aí ele teve uma grande venda novamente? Então não sei se aconteceu alguma coisa assim com Noites Brancas, mas de qualquer forma é um clássico, né? Acho que é um livro que as pessoas sempre vão buscar ler novamente, ou enfim, vão querer conhecer de alguma forma. E você que estava sentindo falta de romance, pode acalmar o coração, porque surgiu finalmente um livro da Ellie Hazelwood aqui na lista, é O Amor Teoricamente. Em 11º lugar, a gente tem O Massacre da Família Hope. Esse é um livro também que eu já li, eu gostei bastante. Ele é um livro de suspense e mistério, né? Também fiz uma resenha completa aqui no canal, vou deixar pra vocês. Mas basicamente a gente tem uma personagem principal. Gente, eu nunca lembro o nome de personagem principal, tá? Então não se preocupem, mas eu lembro da história. A gente tem uma personagem principal que ela vai trabalhar como cuidadora de uma senhora que mora numa mansão e que existe a história de que toda a família dessa senhora foi... E a principal suspeita é essa senhora. Ela nunca foi presa nem nada sobre, mas enfim, é o que todo mundo fala na cidade, é o boato que tem, e aí ela vai se envolver nessa história, nessa trama de tantos anos atrás, além de todas as coisas estranhas que estão acontecendo na casa também. Em 10º, surgiu Freida McFadden, né, uma autora aí que tá fazendo muito sucesso, que é a autora do livro A Empregada. Eu ainda não li nenhum livro dela, mas eu tenho um aqui que eu comprei recentemente dela, que eu tô muito a fim de ler. Então, em breve, provavelmente vem aí. Mas o primeiro aqui que apareceu dela na lista, eu vou no primeiro, mas eu nem sei se tem outro, tá? Que eu não vi a lista inteira. A gente tem em 10º lugar, então, Nunca Minta. Em 9º lugar, A Hipótese do Amor, de Ellie Hazelwood. Acho que é um livro aí também, né, que já figurou aqui ano passado e continua fazendo muito sucesso. Muita gente gosta dos livros de romance da Ellie Hazelwood. Eu não li nenhum, romance também não é um gênero que eu costumo ler tanto. Ah, não leio fantasia, não leio romance, não é nada disso, eu não tenho nada contra esses gêneros, mas é que eu gosto muito de ler mistério e suspense, entendeu? Então eu acabo sendo um pouco mais atraída para esse tipo de livro, o que não impede nada de eu ler outros tipos de livro, mas acaba que muitas vezes é a minha principal escolha. Eu também gosto muito de ler graphic novel. Em 8º, temos um aqui que eu quero muito ler, que é uma autora brasileira, da Socorro Alcioli, A Cabeça do Santo. Esse, gente, eu não sei se eu tenho e-book, enfim, eu quis muito comprar, eu sei um pouquinho, bem pouquinho da história. Se eu não me engano, é uma pessoa que, um menino, alguma coisa assim, que se esconde dentro de uma estátua ou alguma coisa assim, que é a cabeça de um santo. E as pessoas vão lá falar coisas para esse santo, né? As pessoas da cidade, do vilarejo que ele tá. Em 7º lugar, temos outro do Rafael Montes. Dessa vez eu li esse, que é Jantar Secreto. Faz um tempão que eu li Jantar Secreto. Eu quero falar um negócio pra vocês desse livro, mas deixa eu ver se tá na sinopse pra eu não dar spoiler. Tá, o que eu ia falar não tá, então eu vou falar de uma forma mais tranquila. Basicamente, a gente tem um grupo ali de amigos que eles dividem um apartamento e eles precisam de dinheiro, assim, tipo... Eles não têm empregos bons, enfim, estão com uma situação financeira não tão boa e eles querem arrecadar dinheiro. E uma forma que eles criam de arrecadar dinheiro é criando os jantares especiais e secretos para pessoas que têm muito dinheiro, né? Com um cardápio bem diferente. Só que isso vai envolvendo eles, gente, numa trama, assim, muito diferente, entendeu? É importante falar que Rafael Montes é um autor brasileiro de literatura policial, investigativa, talvez mais pro terror ali, então só para avisar também que os livros dele costumam ser um pouco mais pesados, tá? Em 6º lugar temos a Biblioteca da Meia-Noite. Esse é um livro, gente, que eu recebi na Tag, quando eu assinava a Tag, então eu tenho nessa outra versão. E é um livro que assim que chegou eu queria muito ler, mas eu não lembro que eu tava lendo na época e adiei um pouquinho. E depois disso eu ouvi muita gente falando que ele tem uma pegada mais autoajuda, ao mesmo tempo que eu ouvi gente falando que mudou a vida. Então assim, gente,
Qual é a vibe desse livro? Tipo, eu queria que vocês que já leram pudessem me falar, assim, qual que é a vibe, entendeu? Não que eu tenha algo contra um ou outro, mas eu queria entender, ele é mais autoajuda? Ou ele é mais drama? Ou ele é mais reflexivo? Ou ele é mais ficção? Ou não é tão ficção? Tipo, se vocês puderem dar aí o parecer de vocês sobre a Biblioteca da Meia-Noite, eu ia gostar. Em quinto, temos A Metamorfose, do Franz Kafka. Esse também, né, é um livro, assim, tão clássico, já tão lido por todos. Não sei exatamente por que tá aqui na lista. Não sei se ele é pedido em vestibular, tipo, e eu tô falando isso porque eu li na época da escola, pra vocês terem noção quanto tempo faz que eu li. Eu li na aula ou de filosofia ou de sociologia, era uma leitura obrigatória. Então eu lembro muito vagamente da história e provavelmente as interpretações que eu tive na época não são as que eu teria hoje lendo já com mais maturidade, né? Então basicamente a Metamorfose é a história de um cara que ele vai dormir e ele simplesmente acorda transformado numa barata gigante. E aí, enfim, muda toda a vida dele, né? E aí o ponto é que ele vai percebendo que não é só a vida dele que mudou, mas a reação das pessoas e do mundo em relação a ele também mudou. Então tem várias reflexões esse livro. Novamente, não vou me aprofundar mais aqui, porque muito provavelmente se eu ler de novo eu vou refletir mais sobre, ou refletir diferente. Em quarto temos A Empregada, da Freida McFadden. Esse acho que talvez tenha sido o livro de suspense que todo mundo leu, menos eu. Eu adoro suspense, adoro mistério, então não sei como eu passei até agora sem ler esse livro. Porém, o que aconteceu? Eu vi o filme. Eu sei que o filme estreia 1º de janeiro, mas por algum motivo tem vários cinemas exibindo ele com uma sessão só por dia. Então eu vi esse filme uns 2 dias atrás. Eu gostei muito do filme, tá? Depois eu li uma crítica na UOL, eu acho, falando sobre como o filme é caricato, exagerado, como os personagens são caricatos, como a história vai tendo várias coisas nada a ver, como as pessoas estavam rindo nos momentos de suspense. Não é a experiência que eu tive. Eu acho que todo mundo na sala dava pra perceber que tinha aquela tensão esperada desse tipo de filme. Eu gostei dos plot twists que vão tendo ao longo do filme, como a história vai se desenrolando. Eu acho que falar sobre, sei lá, da metade pro final ou mais pro final, como as coisas se desenrolam, se elas são verossímeis ou não. Ah, gente, não sei, assim, tem vários livros aqui nessa lista, alguns dos que eu falei que li, que também tem essa pegada, tipo, às vezes o livro é de ficção mesmo, entendeu? Não é tão próximo da realidade. E isso é uma crítica engraçada de fazer, até porque várias vezes eu não gosto de alguma coisa de alguns livros porque eu acho que são inverossímeis. Mas quando eu falo inverossímeis, o que eu não gosto quando os livros são inverossímeis, ao meu ver, é que a história tem algum acontecimento, alguma reviravolta que não faz dentro do universo construído pelo autor. O universo construído pelo autor não precisa ser equivalente ao universo real, entendeu? Mas as coisas que acontecem ali dentro precisam ter uma lógica ali dentro da história, ali dentro daquele universo, sabe? Não sei se fez sentido, mas espero que sim. Se não, me avisem aí que eu me explico melhor. Eu gostei muito da Empregada. Eu acho que a Sydney Sweeney eu não sei se essa é a pegada da personagem, porque eu não li o livro novamente, mas eu achei ela bem assim. Sabe? Com a nossa cara bem assim. Eu não sei se essa é a intenção, se é uma personagem mais fria mesmo ou não, tá? E não... Gente, assim... Eu sei que a Sydney Sweeney se envolveu em várias polêmicas, essa especialmente que eu estou falando aqui, não é uma crítica contra ela ou necessariamente contra a atuação dela, porque eu não vi nenhum outro filme com ela. Eu não sei das capacidades dela como atriz, e eu sou só uma pessoa normal vendo um filme falando se eu gostei ou não. Então eu não sei se esse era o objetivo da personagem, eu gostaria de saber. Eu gostei muito da personagem da Amanda Seinfeld. É Seinfeld o nome dela? Que é a Nina. Eu achei que foi muito legal a atuação dela, apesar de na UOL estarem criticando. Mas eu gostei bastante. E eu acho que eu saí do filme querendo ler o livro. Não necessariamente a Empregada, mas pelo menos o próximo livro. Assim, eu queria saber, gente, o livro A Empregada é muito parecido com o filme Empregada? Vocês acham que se eu pular o primeiro livro e for direto pro segundo livro, vai dar certo? Então me fala aí, se vocês já leram essa trilogia, se vocês acham que vendo o primeiro filme, tranquilo, consigo ler o segundo livro, que é O Segredo da Empregada, porque eu estou muito afim de ler. Muito afim de ler. Tipo, eu saí, quase comprei o livro. Mas eu queria saber antes de vocês, se vocês acham que dá pra pular. Em terceiro lugar, temos Verity,
da Colleen Hoover. Eu sei que a Colleen Hoover tem seus fãs, tem também gente que não gosta. Verity tem uma pegada diferente dos outros livros da Colleen Hoover, tá? Então não é como É Assim que Acaba, não é como Todas as Suas Imperfeições, não é como todos esses outros livros dela. Verity tem uma pegada mais suspense, tá? Nesse livro tem uma autora que ela é contatada para terminar a série de livros de sucesso de uma outra autora que sofreu um acidente e está impossibilitada, acidente ou doença, não lembro, ela está impossibilitada devido ao seu estado de saúde de continuar a série. E a série precisa ser terminada. Então a família contrata ela para terminar essa série dessa autora, tá? Meio que numa pegada, lembra, tipo, aquela série Millennium, dos homens que não amavam as mulheres? Tipo, a série, ela foi continuada por uma pessoa que não era o autor, porque o autor escreveu, acho que 3, 4 livros, faleceu, só que ele tinha um rascunho para 11 livros, ou ele tinha esboço, ideia, não sei como desenvolvido estava, para 11 livros. Então, a continuação da série é uma outra pessoa que escreveu. É exatamente essa situação. Eles contratam, então, essa pessoa, ela vai morar na casa da família, porque ela tem todo o escritório, toda a pesquisa, tudo dessa autora, né? Só que algo muito estranho começa a acontecer na casa, tudo é muito esquisito, tipo, as coisas ali parecem meio esquisitas, meio suspeitas. E aí ela também encontra anotações da autora sobre a vida pessoal dela. Então fica tudo meio assim, ela começa a ter outro entendimento ali da situação. E esse livro, ele tem uma pegada de no final você ter que ter uma opinião sobre se aconteceu ou não tal coisa, ou se tal coisa é verdade ou não, ou se tal pessoa é de tal jeito ou assado, enfim. Tem um capítulo extra de Verity, que eu não sei se soluciona ou não, porque eu não li. A autora lançou depois, tem até uma edição dourada de Verity, que se eu não me engano tem esse capítulo extra. Também acho que tem por aí na internet, enfim, eu não li, mas eu terminei o livro com uma opinião. Eu não lembro se eu dei ela no Scooby, espero que sim. Então, se vocês quiserem também resenha com spoilers, tem lá. Mas resenha sem spoiler, tem aqui. Que eu vou deixar também o link aqui do vídeo pra vocês. Eu apontei, mas eu nem sei se é aqui, né? O segundo livro, gente, eu diria que é um livro muito famoso e brasileiro. Que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse também, gente, é assim... Esse livro já é tão famoso há tantos anos que eu fico impressionada dele aparecer nos mais vendidos. Eu fico impressionada porque tanta gente já leu e tem tanto esse livro por aí, também em sebos, tanta gente já tem em casa, tem do irmão, da tia, e ainda aparece nos mais vendidos, sabe? E ainda é de uma autora brasileira, então eu acho isso, tipo, muito legal. O livro mais vendido do ano de ficção é O Segredo Final, do Dan Brown, e é o último livro, ou pelo menos o último lançado até agora, mas com esse nome deve ser o último livro, daquele personagem dele, Robert Langdon, que é o mesmo personagem que a gente tem em Anjos e Demônios, o Código da Vinci, o Símbolo Perdido. Qual que é o resto? Anjos e Demônios, Código da Vinci, Símbolo Perdido, o Inferno de Dante? Não. Dante, o Inferno. O Inferno. Depois tem um que a capa é azul, que eu esqueci o nome, e aí tem esse. Eu li esses livros através dos tempos, porque o primeiro livro que eu li faz muito tempo. O primeiro, Anjos e Demônios, mas eu comecei lendo o Código da Vinci, inclusive já tinha, acho que o filme, quando eu li o Código da Vinci, mas acho que ainda não tinha o filme do Anjos e Demônios quando eu li Anjos e Demônios. Eu li o Símbolo Perdido, se eu não me engano, não virou filme, e eu lembro de ler e não achar a história tão interessante quanto as outras duas primeiras, mas Inferno, que é o quarto livro, virou filme. Inclusive, eu tenho uma leve memória, se eu não me engano, o final do filme é diferente do final do livro. Diferente mesmo, assim, mas isso tá só na minha memória. Faz tanto tempo que eu li, gente, que eu posso estar falando uma coisa que não é verdade. O quarto livro, que é o da capa azul, A Origem, lembrei, eu comecei a ler, e aí se perdeu. Tipo, não é que eu parei de ler porque eu não tava gostando, eu tava gostando, mas aí não sei, e faz anos e eu não terminei de ler. Acho que comecei a ler outra coisa, ou sei lá, ficou muito pegado no trabalho e não deu pra continuar lendo. Mas, ai que saco, porque eu queria muito ter lido já pra poder ler o último. Não que as histórias tenham tanta interferência, mas às vezes uma história meio que cita a outra, ou cita a resolução da outra, sabe? Bem de leve, então eu acho melhor já ter lido. É isso, gente. Esses foram os 20 livros mais vendidos nas livrarias no Brasil em 2025. Eu li 5 desses livros e eu queria saber quantos vocês leram, quais vocês gostaram, enfim, quais outros livros vocês acham que deveriam aparecer aqui ou que merecem mais hype. Deixa aí de recomendação para todo mundo. E não saia daí, porque tem outros vídeos aqui aparecendo do canal para você maratonar. Não esquece de se inscrever.